Meus irmãos, vamos abrir a bendita palavra do Senhor, mais uma vez na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dando assim continuidade a essa série de exposições, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 1 Timóteo 2, de 1 a 7, a palavra bendita do Senhor diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez recorremos à iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós somos muito gratos por esse momento, por essa manhã, onde, como Teu povo, nós nos quedamos aos pés do Senhor para aprender do Senhor. Então, nos ajuda, nos dá toda a concentração necessária, todo o coração ardente necessário para ouvirmos a palavra do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que é oração? Será que todas as orações são iguais? Há tipos diferentes de oração? Será que a oração realmente funciona quando nós oramos? Deus de fato responde às orações do seu povo? Por quem nós devemos orar? Nós devemos orar por todas as pessoas, pelos nossos líderes, por aqueles que nós gostamos ou não gostamos, mas que exercem a liderança política em nosso país? Qual é o objetivo de orarmos por todos, inclusive as autoridades que são constituídas por Deus? Essas são algumas das perguntas que o apóstolo Paulo vai nos responder exatamente nesse texto que acabamos de ler. Aqui nós vemos que Paulo traz uma série de instruções de forma profundamente exortativa a respeito do dever que nós temos de orar por todos, especialmente pelas autoridades. E Paulo então vai subsidiar essa exortação com uma motivação teológica. Ele vai nos dizer por que nós devemos fazer isso. Nós cristãos, nós não apenas compreendemos a importância das exortações, das ordens divinas, mas Deus geralmente subsidia essas exortações, esses mandamentos, essas ordens com razões teológicas profundas, como nós vemos aqui. Então é exatamente isso que esse texto vai nos ensinar. Então vamos olhar o texto agora com bastante atenção. Primeiro nós temos que fazer uma pergunta importante, qual é a relação desse texto com o contexto? E obviamente existem dificuldades e probabilidades onde nem sempre os estudiosos chegam a um acordo. Nós vimos que após a sua saudação inicial no capítulo 1, versículo 1 e 2, no versículo 3, Paulo começa no corpo da carta. Então, do versículo 3 até o versículo 20, o foco de Paulo é muito claro. Ele exorta Timóteo para que ele permaneça em Éfeso para fazer calar os falsos mestres. Eles estavam ensinando um falso evangelho. Eles estavam tendo uma compreensão equivocada da lei, uma compreensão equivocada da graça. Sim,
O falso cristianismo e os falsos mestres cristãos existiram desde a época apostólica. Então, não se iluda com o falso cristianismo e com a heresia. Mas agora, no capítulo 2, nós vamos ver que há um movimento diferente. E a pergunta é, por que Paulo faz esse movimento tão diferente agora, falando a respeito da oração? Na verdade, aqui no capítulo 2, versículo 1, nós temos um movimento importante na epístola, onde Paulo agora ele vai tratar a respeito da conduta adequada dos crentes para com os de fora. É importante nós entendermos isso. Primeiro ele trata dos perigos internos da igreja. Qual o grande perigo da igreja? O falso evangelho, os falsos mestres, o falso cristianismo, o falso ensino. Mas agora ele também vai ensinar a importância e a atenção e a atitude de oração que nós temos que ter com o externo, ou seja, nesse mundo que nós vivemos, sobretudo com as autoridades, esse governo civil, que pode, de alguma forma, perseguir a igreja. E a nossa atitude deve ser de oração. Então, o foco de Paulo é isso. E a partir do capítulo 2, então, ele vai começar uma série de instruções, de exortações voltadas sobre a conduta adequada na igreja. Então, a partir daí, ele começa, na epístola, a tratar a respeito da conduta adequada na igreja. Então, aqui o gênero do texto, como nós vimos, é uma carta, mas especificamente Paulo vai usar um gênero que era muito conhecido na época, chamado de parênese. O que é um parênese? É uma exortação. E aqui nós temos uma parênese sobre o dever de orar por todos. Essa é a exortação. Antes de tudo, pois, exorto, ele está exortando, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, aqui nós temos uma parênese, uma exortação sobre o dever de orar por todos, especialmente pelas autoridades. Agora vamos olhar a estrutura do texto, como é que o texto se desenvolve. Observe que o versículo 1 e 2, Paulo começa com essa ordem, com essa exortação de orar por todos, especialmente pelas autoridades, mas ele vai enunciar o resultado disso, que está exatamente nessa para que, lá no final do versículo 2, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ele vai mostrar qual é o propósito de orarmos por todos, especialmente pelas autoridades. No versículo 3 e 4, ele vai afirmar a razão da ordem de Paulo à luz do fato de que Deus quer que todos sejam salvos. E aí nós temos que entender qual o sentido dessa palavra todos aí. O outro movimento está no versículos 5 e 6, onde Paulo prossegue com a confissão cristã, apontando a base cristológica da oração, que é o fato de que só há um Deus e um mediador, que é Jesus. E, por fim, no versículo 7, ele declara a sua tríplice vocação como arauto, como pregador, como apóstolo e como especialmente mestre dos gentios. Então, esse é o desenvolvimento do raciocínio. Há um debate entre os estudiosos com respeito ao versículo 8, se o versículo 8 deve fazer parte juntamente com 1 a 7, porque isso seria o que nós chamamos uma espécie de inclusio ou inclusão, que era muito comum, começar falando e terminando de um assunto. Observe que o versículo 8 fala exatamente isso. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou se, como está na nossa Bíblia, o versículo 8, de fato, faz parte de uma nova sessão. Parece que é exatamente essa ideia. O versículo 8 vai tratar a respeito do culto. Paulo vai trazer instruções a respeito do culto, o papel do homem e da mulher no culto a Deus. Então, o versículo 2, o capítulo 2, aliás, de versículo 1 a 7, parece que fecha, de fato, a ideia. Então, qual é a tese, o argumento central aqui? É simples. Aqui nós temos uma exortação do apóstolo Paulo a Timóteo, que, obviamente, também tem uma implicação para toda a igreja, sobre o dever de orar por todos, especialmente as autoridades, dando as razões teológicas para isso. Então, qual vai ser o tema do sermão, a base daquilo que nós vamos meditar? Bom, o tema nessa manhã é o dever de orar por todos, especialmente as autoridades. O dever de orar por todos, especialmente as autoridades. E há 4 ideias aqui no texto. E essas 4 ideias são muito claras no texto, próprio texto grego que foi escrito por Paulo. Primeiro, nós temos a exortação, o escopo e propósito da oração, versículo 1 a 2.
Vou repetir. Primeira ideia, a exortação, o escopo e propósito da oração. Segundo, a razão e motivação teológica da oração, versículo 3 a 4. A razão e motivação teológica da oração. Terceiro, a base cristológica e evangelística da oração, versículos 5 e 6. E, por último, o testemunho apostólico desse tipo de oração, no versículo 7. Então, são essas 4 ideias. Vamos analisar o texto agora. Observe como Paulo começa de forma muito clara, ou seja, em primeiro lugar. Essa frase, antes de tudo, literalmente o texto de grego é em primeiro lugar, principalmente, antes de qualquer coisa. Eu exorto. E como nós vimos, essa ideia de exortar é muito forte aqui nessa primeira epístola de Paulo a Timóteo. Ele usa, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, que diz exatamente isso: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te exortei, que é traduzido na sua Bíblia por rogar, mas literalmente é exortar. Eu exortei você, que você permanecesse ali. No capítulo 5, no versículo 1 também, esse verbo aparece lá no final, quando ele diz o seguinte: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Também no capítulo 6, no versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: ensina, lá no final do versículo 2, e exorta estas coisas. Então, o tempo todo, Paulo está exortando. Obviamente, o nosso tradutor vai, às vezes, traduzir esse verbo por rogar, recomendar, mas é o mesmo verbo. E o que significa exortar? Bom, esse verbo é a ideia de solicitar, rogar, instar, consolar, suplicar. E aqui a forma da língua grega, indicativo presente, indica o tom de uma instrução a ser observada continuamente. É uma exortação contínua. Timóteo não deveria esquecer disso. Nem ele, nem a igreja. Então é uma exortação que Paulo espera que essa ordem dele seja continuamente obedecida pela igreja. E é por isso que isso tem implicação para nós, porque é algo que Deus espera que nós também, crentes hoje, façamos isso. E é exatamente isso que ele diz. Antes de tudo, como diz o texto aí, antes de tudo, pois exorto que se faça. Aí tem a palavra prática, mas a ideia é que se façam, e mais uma vez a ideia de continuidade na língua grega, está uma ideia de algo contínuo. Então, Paulo espera que a igreja faça algumas coisas, que Timóteo faça isso. Timóteo, como líder daquela igreja, ele instrui aqueles irmãos a fazerem alguma coisa. E o que era? Veja o que ele diz. Fazer o quê? Ele vai dizer assim: que se faça súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. A ideia é muito clara. Paulo está conclamando os crentes a terem uma atitude de oração. E a primeira palavra que ele usa é súplica, que dá uma ideia na língua grega de intensidade, de implorar, de urgência. Observe que Paulo diz que a atitude de oração da igreja em relação de todos, especialmente das autoridades, deve ser uma atitude de súplica, um pedido urgente que, de alguma forma, visa suprir uma necessidade. Era preciso orar. Então, a palavra que ele usa é súplica, a segunda é oração, ou seja, pedir a Deus, orar a Deus. E talvez você pergunte: pastor, o que é oração, afinal de contas? Tem muitos crentes que não sabem o que é oração. Geralmente nós dizemos e respondemos: uma oração é falar com Deus. Mas, biblicamente, a oração é mais do que isso. A oração é uma resposta pactual a Deus. Essa é a melhor definição de oração. Isso significa que antes de conhecer a Deus, você não orava verdadeiramente. Mas quando Deus, mediante o Espírito, pela graça, aplica a obra de Cristo em nós e nos salva e nos inclui em uma aliança da graça, então agora você vai responder essa obra salvífica se comunicando com Deus, respondendo a Deus. A oração não é pedido. É muito mais do que isso, é uma resposta pactual de dependência, onde você, como um crente, vai orar, vai buscar, vai se relacionar com esse Deus vivo, vai suplicar, vai orar. A outra palavra que ele usa é interceder, geralmente é falar em nome de alguém, pedir por alguém.
A outra palavra que ele usa aí, ações de graças, expressar gratidão por benefícios em favor de todos os homens. E aqui é interessante esse misto de palavras. Paulo diz, olha, nós temos que aprender a usar tudo aquilo que Deus nos deu para usarmos em oração. A súplica, ou seja, de forma mais insistente, a oração, a forma mais natural de buscarmos a Deus, as intercessões, pedirmos especificamente por coisas, por homens, por situações, por governantes, por momentos como nós estamos agora, nos preparando como nação para uma eleição, a ideia de interceder pela nossa nação, interceder pelos poderes da República, legislativo, judiciário, executivo, é nosso dever estarmos orando. Mas também tem uma atitude de ações de graça, sem ter aquela atitude que está tudo perdido. E às vezes nós olhamos, obviamente, o nosso país e vemos como o mundo ocidental está fragmentado, está seguindo ideologias terríveis. Mas nós temos também que ser gratos a Deus pela salvação, pela proteção, pela bondade dEle. Nós temos que ter uma atitude de ações de graças, nunca de um pessimismo terrível. Há muitos crentes que são profundamente pessimistas. Eles assistem, começa com o jornal das 6, meio-dia, de noite, só desgraça. Não tem uma notícia boa sobre política, sobre nada. E você adquire e começa a formatar na sua mente tudo isso. E perde essa dimensão de gratidão a Deus. Por quem nós devemos orar? Paulo diz que deve ser em favor de todos os homens. E por que Paulo frisa essa ideia de todos aqui? É muito interessante nós vemos como Paulo vai tratar essa ideia de todos aqui em 1 Timóteo e também nas outras cartas que nós chamamos de pastorais. O grande objetivo de Paulo era contrapor o particularismo da antiga aliança. O que é o particularismo? Deus havia chamado Israel. Israel era a nação onde Deus ia desenvolver a sua obra de salvação. Deus havia escolhido Israel dentre todas as nações. O plano salvador, a obra salvadora estava ali profundamente atrelada a Israel. Obviamente, uma outra pessoa podia até se tornar judeu, se converter, mas a mensagem era muito clara. Israel é o povo de Deus. Deus havia escolhido dentre todas as nações. Deus diz isso várias vezes no Antigo Testamento. Israel era o povo de Deus. E muitos desses falsos mestres, se nós seguirmos a definição deles também baseada em Tito, onde Paulo vai tratar do mesmo problema, eles eram judaizantes. Então eles ensinavam que para você fazer parte do povo de Deus, você tinha que de alguma forma se tornar um israelita, se circuncidar, fazer tudo aquilo. Eles eram profundamente particularistas. E esse era o problema fundamental. Paulo agora está mostrando que na nova aliança, agora a obra da salvação é para os gentios, para os povos, para as nações. Por isso que ele vai usar então a palavra todos. Então todos não significa todos indistintamente. Mas o objetivo era exatamente mostrar como agora na nova aliança o evangelho vai chegar aos gentios. É o universalismo da nova aliança, ou seja, o povo de Deus, nos planos eternos de Deus, Deus escolhe os seus eleitos dentro da nação de Israel. Era o povo pactual visível, nem todo mundo de Israel era salvo. Mas dentro desse Israel, Deus vai escolher um povo, os eleitos. Na nova aliança, agora essa obra da salvação vai se expandir. No tempo certo, Jesus veio na plenitude do tempo, e agora a salvação se expande para vários povos, várias nações, onde Deus também vai buscar os seus eleitos. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Então nós temos que orar por todos os homens, mas todos aqui, especialmente essa ideia de todos, vai ser especificado no versículo seguinte. Veja o versículo seguinte: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Literalmente, todos que estão em uma posição de autoridade. E aqui Paulo está reconhecendo um princípio muito bíblico, que esse Deus, Criador, ele institui aquilo que nós chamamos a nossa confissão de fé, o magistrado civil, as autoridades. E por quê? Porque senão o mundo seria um caos se não tivesse governo. O mundo seria caótico.
Por quê? Porque Deus conhece a natureza do coração do homem, a propensão para o mal, para a violência. E é por isso, então, que Deus institui esses governantes. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 13. Vamos dar uma olhada rápida, volte aí um pouco na sua Bíblia, onde Paulo vai falar um pouco sobre o magistrado civil, que obviamente aqui implica aqueles que estavam em posição de governo. Ele diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, veja, é servo de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagar a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo está mostrando que Deus, então, institui. Isso significa que essas autoridades sempre estarão certas? Não. Isso significa que nós devemos obedecer cegamente o que elas dizem? Não. É claro que não. Entre obedecer às autoridades e a Deus, nós primeiro obedecemos a Deus. Mas elas foram colocadas para uma missão muito importante. E que missão é essa? Paulo vai dizer muito bem aqui, no versículo 4, que é exatamente reter o mal, castigar o mal. Imagine um mundo sem governo, onde não existisse o poder de polícia, por exemplo. Isso seria um caos, isso seria uma anarquia. E Deus, então, desde que os homens começam a se organizar, Deus institui esses magistrados civis para que o mundo não seja caótico. E nós devemos, então, não apenas estar sujeito, mas Paulo, voltando lá para Timóteo, diz que nós devemos orar por elas. E aqui ele vai falar dos reis, mas também de outros tipos de autoridades. Obviamente que o mundo de Paulo não era um mundo como o nosso. A forma de governo ele vive debaixo do mundo onde o imperador de Roma mandava em tudo, e dentro de Roma existiam, obviamente, os governos locais, os magistrados locais. Esse era o governo, esse era o mundo. Não havia uma democracia como nós temos, onde nós votamos, escolhemos os nossos representantes. Isso não existia. Mas é possível que essa autoridade se volte contra o povo de Deus? Sim. Que ela erre, sim. Observe que Paulo diz que o poder da espada, e aqui o poder da espada era pena de morte, é isso que Paulo está falando. Mas o próprio Paulo foi vítima disso. Ele foi morto pelo Império Romano, segundo a tradição, ele foi decapitado, ou seja, a autoridade pode errar? Pode errar. E é por isso que nós precisamos aprender a orar por elas. Voltando para Timóteo, capítulo 2, ele diz o seguinte: agora ele vai dizer a razão. Então, preciso orar por todos, especialmente pelas autoridades. Para quê? Aí ele vai mostrar o objetivo disso. Por que é que a gente ora? Qual o propósito? Veja o final do versículo 2. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essas duas palavras que Paulo usa aqui para tranquila e mansa, são dois adjetivos que basicamente significam a mesma coisa na língua grega. Então, possivelmente, Paulo usa a ideia da sinonímia para dar ênfase. Essa é a ideia de Paulo. Mas uma tradução literal seria o seguinte: para que gastemos a vida, interessante isso, para que gastemos a vida de forma tranquila e mansa. Ou seja, a primeira palavra aqui é a ideia de tranquilo, quieto, em paz, e mansa, tudo em ordem, tranquilo, são palavras basicamente sinônimas. Então Paulo diz assim: olha, por que eu tenho que orar pelas autoridades? Para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, para que a gente possa viver nesse mundo sem sermos perseguidos, sem vermos tantas injustiças,
para que o Estado cumpra o seu papel, não de se miscuir em todos os assuntos, inclusive nas nossas vidas, para que ele ocupe o papel que Deus lhe deu, sendo ministro de Deus, servindo esse propósito principal, que é reter o mal. Obviamente, o que nós vemos sempre, e isso tem acontecido recentemente, não apenas no Brasil, mas em vários países, é cada vez mais o Estado querendo entrar nas nossas vidas, ocupar um lugar que não é circunscrito por Deus. A nossa família, dizer como nós educamos os filhos, hoje você vive mais para o Estado do que para você. Você trabalha para ele. Você não só paga imposto, você vive para ele. Então, é possível que o Estado ele comece a exercer um papel totalmente fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Sim, é possível. Mas ainda assim é nosso dever de orar para que nós tenhamos uma vida tranquila. E ele vai usar mais duas palavras: com toda piedade. E a palavra piedade aqui é uma palavra muito importante que Paulo usa algumas vezes, tem um sentido de devoção, temor a Deus. E a outra palavra que ele usa, que é respeito, é um comportamento adequado, com dignidade. Então Paulo diz assim, você precisa orar para que você possa gastar, ou seja, viver a vida aqui de uma forma tranquila, com piedade, ou seja, para que o Estado não impeça você de você servir a Deus, de você ter comunhão com Deus e ter uma atitude respeitável, que você como um crente seja respeitado. Então esse é um princípio muito importante. Respeito, dignidade. É por isso que nós temos que orar. E nós vemos que gradativamente, através dessas ideologias de gêneros, dessas ideias progressistas, de partidos que muitas vezes elencam e enfatizam ideias progressistas, essas ideias começam a se transformar em lei, e essas leis muitas vezes se voltam contra nós cristãos. É o que está acontecendo no nosso país. Só um tolo que não percebe isso. Nós observamos as pautas que têm sido defendidas por vários candidatos, partidos políticos, que são claramente anticristãs. E nós, obviamente, dentro disso, o que devemos fazer? Bom, primeiro é orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Obviamente, existe também o papel de votar. Mas mais do que votar, mais do que reclamar, a igreja precisa exercer a sua missão intercessória pelo Estado. Clamar a Deus pelos nossos governantes, por todos eles. E é uma coisa que nós, como crentes, temos falhado. Nós falamos muito, reclamamos muito, mas precisamos aprender a orar pelo nosso país. É isso que Paulo está ensinando, o dever de orar a Deus por todas as pessoas, usar vários tipos de oração, mas interceder por essas autoridades. E a razão que Paulo vai dar, versículo 3 a 4. A razão é profundamente teológica, não é? Ele diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Observe que essa ideia de Deus, nosso Salvador, Paulo vai repetir muito aqui em 1 Timóteo, nas pastorais, é exatamente, tem como objetivo contrapor os falsos mestres. Os falsos mestres, eles são sempre exclusivistas. E agora Paulo está mostrando que a obra da salvação é para os gentios. Deus é o Salvador de gentios. E é por isso que ele então frisa isso, é bom e aceitável diante de Deus. Por que nós temos que fazer isso, orar por todos, especialmente pelas autoridades? Por quê? Porque Deus gosta, Deus se agrada disso. Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós vivamos na dependência dEle. Isso é aceitável ao nosso Deus, que é o nosso Salvador. Mas veja, o nosso Salvador também é aquele que governa sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus, o nosso Salvador. E aí Paulo vai dizer, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Que todos os homens, ou seja, todo tipo de pessoas. Não apenas homens simples, mas também as autoridades. Esse é o ponto aqui do texto. Obviamente, todos aqui, o que Paulo está dizendo, não é todos indistintamente. Todos aqui têm implicação muito clara, ou seja, Deus quer, e nós temos que orar pelas autoridades, inclusive para que Deus mude o coração delas. Nós temos que orar por todos os tipos de pessoas. Essa é a nossa missão. É uma missão. E aqui o conceito de todos não significa, como eu já expliquei, todas as pessoas indistintamente.
que Deus quer salvar, mas os diversos tipos de pessoas. E aqui, especialmente, Paulo fala nas autoridades e nos gentios. E como é que a gente sabe disso? Sobretudo no versículo 7, quando ele diz o seguinte, ele vai falar dele mesmo como mestre dos gentios na fé e na verdade. Então esse é o objetivo primordial da igreja. Cumprir essa missão. Mas há um outro aspecto importante aqui que nós temos que atentar. É muito importante nós entendermos como Paulo compreendia essa missão. Se você não entender isso, possivelmente você não vai entender algumas das afirmações que ele faz aqui. E a chave para nós entendermos isso está em alguns textos que eu quero ler e explicar para os irmãos. Por exemplo, um deles está em Atos, capítulo 1, no versículo 8. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer qual vai ser a missão do Espírito. Ele diz o seguinte, Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo, através daqueles apóstolos, tinha uma missão muito clara. E é por isso que o livro de Atos vai mostrar exatamente, o Espírito primeiro ele desce ali na Judéia, no capítulo 2. Depois o Espírito avança no capítulo 8 e desce em Samaria. Os samaritanos não eram muito bem considerados pelos judeus, eram odiados pelos judeus. No capítulo 10, o Espírito então desce sobre Cornélio, ou seja, sobre os gentios. E no capítulo 19, agora já através de Paulo, o Espírito vai descer nos confins da terra, na Europa, os povos, as gentes. Então, a descida do Espírito em Pentecostes mostrava e visava desfazer os efeitos de Babel. Babel houve confusão, separação. As nações foram separadas e Deus então escolhe uma nação para desenvolver o seu plano da salvação em Israel. Mas agora, em Pentecostes, isso é desfeito, ou seja, agora o Evangelho chega a todos. Então, quando os autores do Novo Testamento, os apóstolos, usam a palavra todos, mundo, muitas vezes, em algumas vezes, tem exatamente essa ideia de que essa obra já foi realizada. E, inclusive, a missão de Paulo, que Jesus diz a ele em Atos 9:15, era exatamente essa, levar o Evangelho a reis, a gentios. E aí você começa a entender a mentalidade apostólica. Outro texto importante, vamos ver outro, é Colossenses 1, 5 e 6. Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Paulo diz o seguinte: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que o Evangelho chegou em todo mundo. Obviamente, a palavra aqui não é todas as pessoas indistintamente. Então, o que é que ele quer dizer? Que o Evangelho ele já cumpriu o papel de Atos 1:8. Ele já chegou no mundo, para os gentios, para as nações. O Evangelho já chegou. Então, nós nunca podemos ser particularistas, nós sempre temos, a nossa missão é orar e alcançar todos, ou seja, o mundo, porque esse Evangelho já chegou, a missão é fazer discípulos de todas as nações. Outro texto que vai ajudar você também está em 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo 4:17, e em seguida nós voltamos para o texto que nós lemos. 2 Timóteo 4:17 diz assim a palavra de Deus. Diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. Observe que a grande missão de Paulo era o quê? Era que a pregação fosse cumprida. Qual era a missão primordial? Todos os gentios. E o que significa a palavra gentio, para você que não sabe? As nações, o mundo. E é por isso, então, que
Paulo está dizendo que o grande objetivo da igreja é orar, é aceitável, esse foi o plano de Deus, orar para que todos, ou seja, todas as pessoas que estão no mundo inteiro devem ouvir o Evangelho, e obviamente Deus, que vai converter o seu povo, os seus eleitos, fará a sua obra. A razão da nossa oração, voltando para o texto, é que ela é agradável a Deus, e, de alguma forma, nós estamos nos envolvendo no reino de Deus e no avanço do reino. É agradável que oremos por todos, porque Deus pode converter qualquer tipo de pessoa. E Paulo era testemunha disso. Nós vamos ver pessoas ligadas ao governo sendo convertidas. Vamos ver ao longo da história pessoas em posição que servem a Deus, estando lá, exercendo o governo. Então, não é errado nós orarmos para que Deus converta os nossos governantes. Obviamente, conversão verdadeira, que tenhamos políticos, crentes verdadeiros, que tenham valores diferentes, que tenham um princípio de servir a nação melhor do que muitos que não têm esse princípio, que não têm nenhum temor a Deus, seguem apenas os seus próprios interesses. É claro que alguém que se diz cristão pode ser um péssimo político, é verdade, mas isso não tira o fato que nós temos que orar para que Deus converta o coração desses homens. A motivação para a oração está exatamente na nova aliança, no fato de que essa obra da salvação foi expandida para todos os povos, e nós devemos nos envolver nisso, na conversão dos pecadores, orando por eles. E logo em seguida, no versículo 5 e 6, Paulo vai dar a base cristológica e evangelística, através dessa confissão, quando ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador. O que é um mediador? É alguém que fica entre as partes para sanar, geralmente, uma divergência. Esse é o significado básico da palavra. Alcançar um mediador, um árbitro. E aqui Paulo está dizendo o que é que os pecadores precisam. Eles precisam conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus único, que os homens não conhecem, os homens sem Cristo não conhecem esse Deus. Ou eles vão para o politeísmo, ou eles vão negar a Deus, ou eles vão criar um Deus à sua própria mente. Mas Cristo é aquele que vem exatamente levar essas partes antagônicas. Ele aproxima Deus de pecadores, ele aproxima pecadores de Deus. Ele é esse mediador. E é por isso que ele precisava ser Deus e homem. Como Deus, ele traz Deus a pecadores como eu e você, mas como perfeito homem, ele é o nosso representante, cabeça pactual, e ele se identifica conosco, com as nossas fraquezas, e ele então nos aproxima de Deus. Cristo é o perfeito mediador. Mas nós não temos qualquer mediador, nós temos alguém em posição exaltada. E ele, como mediador, traz benefícios salvíficos e contínuos. É por isso que nós nos aproximamos de Deus. E isso aqui é muito importante, porque essa é a base da oração. Quando eu oro, eu sei que eu chego a Deus, por quê? Porque eu tenho um mediador. Eu agora sei que eu posso, através dele, chegar à presença de Deus. Eu sei que Deus, de fato, está ouvindo a minha oração. Não é a intensidade, não é a força, não é se eu gritar, não é se as minhas palavras forem bonitas, não é se eu bater o meu pé 3 vezes no chão, mas é porque eu sei que quando eu oro, eu abro a minha boca, sentado à direita de Deus há um mediador, alguém que abriu o caminho, que transformou o trono de Deus em um trono de graça, onde eu e você nós chegamos à presença desse Deus. Então, quando nós oramos pelos nossos governantes e pelos homens, para que Deus tenha misericórdia de nós, de fato, as nossas orações chegam à presença de Deus. E Paulo, então, continua. E agora, se referindo de Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ou seja, essa é uma missão fundamental. E a ideia, obviamente, de resgate é libertação. E o texto não podia estar ensinando que Cristo literalmente libertou todo mundo, senão todo mundo seria salvo, né? E aqui nós temos que
pensar naquela pergunta: por quem Jesus morreu? A quem ele substituiu de fato na cruz do Calvário? Bom, se você é um arminiano, os arminianos dizem assim: Jesus não morreu em ninguém, por ninguém em particular. Ele morreu e, se você quiser, você tem fé e você pega, você se agarra. Isso é um problema terrível, porque você nunca vai, na sua mente, pensar que o seu Salvador pensou em você na cruz do Calvário. Porque ele não pensou em ninguém. É uma obra que não foi consumida, como Isaías 53 diz. Diz que ele viu o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Como? Se ele perdeu aqueles por quem ele morreu. Então, obviamente, o arminianismo não é uma opção. Outra opção seria o universalismo, ou seja, Cristo morreu por todo mundo e todo mundo vai ser salvo, independente de quem é bom e quem é ruim. Obviamente, isso não faria o menor sentido diante do ensino de Jesus, que fala sobre condenação eterna. Portanto, a única resposta é a resposta daquilo que nós chamamos de redenção aplicada, definida, limitada, ou seja, de que Cristo de fato morreu pelos seus eleitos, aquele por quem o Pai lhe deu na cruz do Calvário. Mas esses eleitos da nova aliança agora estão em todas as nações. E é através dessa obra, na certeza de que Cristo comprou pessoas de todas as nações, que ele então manda os discípulos pregarem a todas as nações. E é por isso que Paulo então conclui com essa frase aí no versículo: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Uma outra tradução, e aqui tem várias traduções, dependendo da sua versão da Bíblia, mas uma tradução seria, a NVI traduz assim: esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Então a NVI entende que esse testemunho é o próprio Deus. Deus é o autor desse testemunho. E Deus, então, no devido tempo, a palavra aqui é kairos, na língua grega, ou seja, nesse tempo de oportunidade, Deus dá o testemunho de que o seu filho morreu para salvar os gentios. Essa é uma opção de tradução. Outra opção de tradução é essa que tem na nossa versão, NVI, que diz que nós é que devemos dar esse testemunho em tempos oportunos. E aí, qual é a solução? Quando você tem duas traduções, não é, da Bíblia, cada um dizendo uma coisa, como é que nós fazemos? Não é? Bom, a tradução literal do texto grego é assim: o tempo dado no tempo, o testemunho, aliás, dado no tempo oportuno. É só isso. Então, uma tradução seria: o qual entregou a si mesmo, como um resgate por todos, o testemunho dado no tempo oportuno. Então, o texto, de fato, é difícil. Mas, aparentemente, parece que essa ideia de que esse testemunho que deve ser dado no tempo oportuno parece ser o fato de algo que o próprio Deus faz no tempo certo, no tempo oportuno. Ou seja, essa ideia de que o Espírito ia levantar testemunhas, aquela ideia de Atos 1:8, isso foi plenamente concretizada pelos próprios apóstolos. Eles já fizeram essa obra de trazer o evangelho aos judeus, aos samaritanos, aos gentios e até aos confins da terra. Essa obra já foi realizada. O testemunho de Deus já está claro, já está posto. Já foi dado no tempo certo, na vinda de Cristo no tempo certo. Isso se coaduna, obviamente, com o que Paulo vai dizer. Para isto foi designado, ou seja, para quê? Para que agora ele pudesse pregar a respeito dessa obra realizada por Deus. Realizada no tempo certo, do qual o próprio Deus atestava esse fato. Obviamente, os apóstolos, como Paulo, eles foram testemunhas da ressurreição. E por isso ele foi designado, e aqui ele vai usar 3 palavras para definir aquilo que ele era. A primeira é pregador, literalmente é um arauto, alguém que faz declarações públicas. Isso é um conceito muito importante de pregação. A pregação não é você dizer o que você pensa, dizer o que você acha. A pregação é você ser um arauto de um rei. Você precisa dizer exatamente as palavras que o seu rei mandou. Você já imaginou, naquela época, o rei fazer um decreto e mandar o arauto ler uma decisão e ele então mudar as palavras, criar a sua própria interpretação? Paulo entendia que essa não é a missão do pregador.
A pregação, esse verbo que ele usa aqui, querisso, é a ideia de proclamar como um arauto. Eu preciso pregar, é por isso que ele diz a Timóteo, no 2 Timóteo, prega a palavra. Proclama a palavra. A pregação não é para falar do que eu acho, do que eu penso, não é para falar sobre mim, é pregar a palavra. Então, Paulo diz, eu sou um pregador, ele se via como um apóstolo, ou seja, uma testemunha da ressurreição de Cristo, que agora tinha essa missão que havia sido concluída pelo Espírito, com a chegada do Espírito até os confins da terra, conforme Atos 19 vai mostrar, que sabia que essa missão já havia sido realizada, e agora então a missão era o quê? Era levar esse evangelho a todos, aos gentios. E é por isso então que ele conclui com a frase, como ele se vê, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele diz assim, eu sou um arauto, eu sou um pregador, pregando para o rei, eu sou um apóstolo, eu fui testemunha de Cristo, da ressurreição, eu vi ele vivo, e eu sou também um mestre dos gentios. Eu fui designado especialmente para levar esse evangelho aos gentios. E lá em Atos, no capítulo 9, quando Jesus aparece ao apóstolo Paulo, e com certeza ele nunca esqueceu essas palavras ditas por Jesus, quando Jesus diz o seguinte a ele, em Atos 9,15, mas o Senhor lhe disse, quando Jesus aparece a ele, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Essa era a missão. E é isso que Paulo vai fazer. Ele vai pregar para os judeus, vai pregar para os gentios. E ele diz, eu fui chamado para ser um mestre dos gentios. E é interessante porque aqui, de alguma forma, ele está se contrapondo àqueles falsos mestres. Aqueles falsos mestres não tinham autoridade para estar falando. Eles não eram testemunhas da ressurreição. Eles não haviam sido chamados por Cristo para ensinar aos gentios. E o que é que eles estavam fazendo? Ensinando coisas erradas aos gentios. E é por isso que Paulo, de alguma forma, está referendando a importância de Timóteo de ensinar aquilo que ele está tratando aqui na epístola. Você precisa seguir essa orientação minha, apostólica, de alguém que foi designado por Cristo para servir aos gentios. E ele conclui, na fé e na verdade. Aqui ele vai usar duas palavras, fé e verdade, são dois substantivos. Então, possivelmente Paulo está usando uma figura de linguagem chamada endíades, que você usa dois substantivos para reforçar a ideia. E uma tradução seria uma fé verdadeira, que é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é exatamente isso, ele era mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, quer nós tomemos as palavras de forma separada ou juntas, elas expressam a mesma ideia, ou seja, o cerne do Evangelho é uma fé que olha para Cristo, mas que permanece no Evangelho verdadeiro, o Evangelho apostólico. Esse é o Evangelho, que nós devemos pregar, viver e morrer por ele. Só existe um Evangelho que presta e que interessa para nós. É o verdadeiro Evangelho apostólico, que está registrado nas Escrituras Sagradas, e que é meu dever e seu dever, pregar, viver e orar para que as pessoas conheçam. Esse é o Evangelho. Às vezes nós ficamos felizes com as pessoas conhecendo um falso Evangelho. A gente diz, bom, afinal de contas, todo mundo está conhecendo a Deus. Mas o falso Evangelho, meus irmãos, ele é tão pernicioso quanto não ter nenhum Evangelho. Ele leva os homens a uma vida completamente distante de Deus, enquanto a pessoa acha que está perto. É por isso que nós temos que zelar pelo verdadeiro Evangelho. As doutrinas trazidas nesse texto são maravilhosas, não é? A importância da oração como meio de graça na vida do povo de Deus. Nós temos que redescobrir a oração, a obra gloriosa de salvação, o plano de Deus de salvação, a participação evangelística nossa na igreja, não apenas pregando o Evangelho, mas orando pelas nações, enviando missionários, plantando igrejas, contribuindo financeiramente para que a igreja do Senhor se expanda, para que o reino se expanda.
Aqui nós vemos a doutrina da mediação de Cristo, como mediador, como sumo sacerdote. Quantas doutrinas belas não são trazidas aqui nesse texto? Tudo isso para nos mostrar a importância da oração. Há uma ilustração que eu estava lendo outro dia, e essa ilustração fala a respeito de alguns missionários, alguns linguistas que trabalharam no projeto Rosetta Stone. Não sei quem já ouviu falar desse projeto, mas o Rosetta Stone hoje é uma famosa ferramenta de computador. Se você quiser aprender qualquer idioma em inglês, é uma das ferramentas e aplicativos mais usados no mundo para aprender outros idiomas. E dois desses linguistas, eles então mudaram em 1962 para o Vietnã. E o objetivo deles era traduzir a Bíblia. Eles eram missionários, trabalhavam também com Rosetta Stone, então eles queriam traduzir a Bíblia para o povo chamado um povo G. Esse era o nome, J-E-H. E eles então começaram a traduzir a Bíblia e tiveram que lidar com um problema terrível. É que eles não encontraram nada naquela nação que correspondesse à ideia de graça e perdão. Não tinha nenhuma palavra naquele idioma. Na cultura daquela tribo, se alguém cometia uma ofensa, se alguém fazia alguma coisa errada contra outra pessoa, a única atitude correta era a vingança. Você tinha que matar. Alguém fez alguma coisa contra você, você vai lá e elimina a pessoa. Ou a vingança imediata, ou um pagamento severo com bens materiais. Então, se você fizesse alguma coisa errada, ou você ia matar quem fez, ou aquela pessoa tinha que fazer um pagamento enorme. E, obviamente, a ideia de pagamento pessoal não traduzia muito bem a ideia de graça, de redenção. E eles começaram a orar a Deus: Senhor, nos ajuda, porque a gente precisa traduzir a Bíblia, encontrar uma palavra nesse idioma que retrate o conceito bíblico. E a história nos conta que, quando eles estavam, pouco tempo, depois daquele momento de oração que eles tiveram, houve uma grande tempestade ali naquela tribo. E aquela tempestade terrível destruiu todo o telhado da casa de um senhor, de um homem velho, de um idoso lá da tribo. O vento implacável. E, de repente, quando parou a tempestade, um jovem da tribo começou a consertar, sem ninguém pedir, começou a consertar a tribo daquele senhor de idade. Trabalhou o dia todo, sozinho, consertando o telhado daquele senhor. E quando a chuva parou, ao presenciar aquela cena, obviamente, o velho olhou para o jovem e usou uma palavra específica. E os missionários então ficaram curiosos. Ele usou uma palavra que expressava de alguma forma gratidão. E os missionários então notaram aquela palavra no bloco de notas dele e foram perguntar ao ancião qual o significado dessa palavra. E o significado era o seguinte: o ancião explicou. Essa palavra é simples, significa que ele fez algo muito bom para mim e eu não tenho absolutamente nada para dar a ele em troca. Aí eles disseram: é essa. Não tem palavra melhor para retratar a graça redentiva, não é? É algo muito bom que o Salvador fez e você não tem nada em troca. Ele resgatou você, Ele chamou você, Ele salvou você e a mim. E eles disseram: esse é o sentido de graça redentiva. E todos aqueles que experimentam essa redenção em Cristo, eles são chamados, irmãos, para terem essa vida de oração. Uma vida aos pés do Senhor. E as aplicações são muito claras desse texto. Se nós queremos uma nação melhor, se nós queremos viver em paz em nosso país, a primeira coisa que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos em oração. Nós temos que interceder diariamente, constantemente, em nossas reuniões de oração. E aproveitando esse período agora de eleição, mais do que postagens, nós temos que dobrar os joelhos e pedir que Deus tenha misericórdia do nosso país, dos nossos governantes, para que nos dê governantes melhores do que o que nós temos hoje.
Uma nação tão rica, e é tão triste quando você vê uma nação tão rica como o Brasil. E anos a fio nós vamos lidando com os mesmos problemas. Isso significa que nós temos que exercer o nosso papel de intercessores, meus irmãos, por essa nação. E o foco de nossa oração é orarmos por isso, por vida tranquila. Orarmos pelo avanço do Evangelho, mas para que nós tenhamos paz, para que nós não sejamos perseguidos. Você sabe que existem alguns países no Ocidente onde os crentes já não têm liberdade religiosa? Países onde os crentes, países democráticos, eles têm liberdade de culto. O que é liberdade de culto? Você fala dentro da igreja. Você pode falar o que você quiser dentro da igreja, fora você não pode. Eu tenho amigos pastores que estão sendo processados, presbiterianos, por ensinarem assuntos em relação à criação de filhos, em relação ao homem, à mulher, ideologia de gênero, sim. O que se pretende hoje não é um Estado laico. Nós concordamos com o Estado laico, com a separação. Nossa confissão de fé fala isso, mas o que as pessoas não querem simplesmente isso. Elas querem um Estado anti-Deus. Elas querem impedir a nossa liberdade. E nós precisamos ficar atentos a isso. E uma das formas é orar. Obviamente, em países democráticos como nós temos um privilégio que Paulo e os primeiros cristãos não tiveram: votar, escolher. Então, o que é que eu recomendo a você? Seja um cristão inteligente, ore, mas também seja inteligente. Não vote em partidos que têm agendas anticristãs. Investigue as diretrizes daquele partido, vá lá, entre lá, nas cartas, nos manifestos, avalie, não seja um tolo. Não seja a pessoa que está montando a guilhotina que vai decepar a sua cabeça. Então nós temos que aprender a orar, mas também estarmos atentos. Outro princípio importante que esse texto nos ensina é que orar pelos outros nos lembra que o reino de Deus é mais do que nós mesmos. Veja, nós estamos envolvidos na nossa sociedade em um individualismo terrível. Você só ora por você, você só pensa em você. E através do pentecostalismo e neopentecostalismo, nós somos, e os cristãos hoje foram transformados em pessoas individualistas, só pensam em bênçãos pessoais. Mas quando nós oramos, e esse texto nos ensina isso, existe um reino de Deus, tem coisas que são maiores do que você. Você precisa orar pelo país, pelo reino, pelo avanço do Evangelho, pela igreja perseguida, como nós oramos. Existem coisas que são maiores do que você, o reino de Deus. E nós temos que nos engajar no reino. Deixar de termos uma vida, inclusive orações centradas demais em nós mesmos. A nossa missão é anunciar esse Evangelho, pregar, viver. E lutar sempre por essa fé verdadeira. E o que nós precisamos? Bom, nós precisamos viver na graça, na força e dependência do Espírito Santo. Nós temos um privilégio como cristãos. Nós temos o Espírito que intercede por nós. Nós nem mesmo sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Mas nós temos também lá sentado à direita de Deus um glorioso intercessor. Tanto o Espírito como o Cristo que intercede por nós. E nós temos que orar por meio da mediação de Cristo, confiando nele, confiando no fato de que ele governa a nossa vida, independente do governo que nós tivermos. A nossa alma deve encontrar descanso em Cristo. Nós devemos encontrar sempre descanso nessa pessoa bendita que é Jesus. Então, se você está aqui nessa manhã e você não é um crente verdadeiro, o que você precisa? Você precisa desse Evangelho. Um Evangelho que fala de um Salvador que veio resgatar pecadores como você. O Evangelho que vai transformar você, mas vai mais do que salvar você pessoalmente. Vai colocar você em uma aliança da graça, no reino de Deus, no engajamento, em uma vida de oração, não apenas por você, mas pela nação, por outras pessoas. O verdadeiro Evangelho tira o eu de nós, irmãos, nos esvazia de nós mesmos. Você precisa desse Evangelho. De um Evangelho onde você possa conversar com um Deus verdadeiro. E se você é um crente verdadeiro, se engaje na oração, na evangelização. Dobre os seus joelhos por esse país, por essa nação. Faça como John Knox, que orava na Escócia: Senhor,
Essa frase é atribuída a ele, nós não temos certeza, mas pelo menos vários historiadores ou alguns atribuem a ele, quando ele dizia: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Ele orava pela conversão do seu país. Ele queria que pessoas fossem alcançadas. Ele queria ver um governo mais justo, menos sanguinário. E essa deve ser a nossa atitude. O que é oração? É essa resposta pactual a Deus, onde nós colocamos tudo na presença dEle. A oração funciona com certeza porque nós temos um Deus soberano e temos um mediador onde as nossas orações chegam a esse Deus mediante Ele. E como nós devemos orar? De todas as formas, com súplica, com intensidade, com oração, com intercessões específicas, mas também com gratidão a Deus, para não vivermos desse mundo apenas reclamando. E por quem nós devemos orar? Por todas as pessoas. Por quê? Porque isso é agradável a Deus. Porque é nossa missão como igreja. E qual é o objetivo de orarmos por todas as pessoas? Para que eles conheçam esse único Deus e a Jesus Cristo. Há inúmeras pessoas que não conhecem a Deus e Cristo. E é nossa missão orar por eles. Que Deus, em sua infinita bondade, meus irmãos, nos ajude a viver essas verdades desse texto. Amém. Vamos orar. Deus bendito, nós somos gratos pela Tua santa e bendita palavra. E hoje, nessa manhã, nós nos colocamos em Tuas mãos, rogando que o Teu Espírito desperte em nosso coração esse desejo pela oração, esse ardor pela oração, esse meio de graça que foi nos dado em Cristo, que nós podemos exercer como um elemento de culto na igreja, mas também onde nós estivermos, nós podemos orar e buscar a Tua presença. E nós temos esse recurso tão glorioso, mas utilizamos tão pouco. Tem misericórdia da nossa vida, porque a apatia espiritual, as tecnologias modernas e tantas coisas têm tirado o nosso tempo, ou têm feito com que tiremos o nosso foco em uma vida diária de oração ao Senhor. Dobre os nossos joelhos, desperta o nosso coração, motiva o Teu povo para estar orando, Senhor. Nós precisamos disso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.